Por que as relações viraram contratos com validade emocional? Vivemos em tempos líquidos, e essa não é só uma metáfora bonita, é uma constatação dolorosa sobre o modo como a vida escorre entre nossos dedos, sem forma definida, sem garantias, sem estrutura. Zygmunt Bauman, sociólogo polonês que passou a vida tentando entender o mundo moderno, não usou a palavra líquido por acaso. Ele a escolheu porque o líquido, diferente do sólido, não mantém forma, escapa, escorre. E hoje é assim que nossas relações humanas têm se comportado. O amor, que já foi tratado como uma construção, uma promessa e até uma eternidade, se tornou um contrato de uso, um serviço emocional com prazo de validade, ou melhor, com cláusula de cancelamento instantâneo. Basta que algo incomode, basta que surja outra opção mais atraente, basta que o prazer diminua ou a frustração chegue. Mas como chegamos aqui? Para entender o amor líquido, não dá para falar só de relacionamentos. Temos que olhar para o mundo, para o tipo de sociedade que criamos. Uma sociedade onde a velocidade vale mais do que a profundidade, onde tudo precisa ser fácil, leve, rápido, onde o compromisso é visto como peso e o esforço como um sinal de que não é para ser. Bauman dizia que o amor líquido é um reflexo direto da modernidade líquida. E a modernidade líquida é, em essência, uma cultura do descarte. A mesma lógica que vale para objetos passou a valer para pessoas. Troca-se de celular, de emprego, de cidade e de parceiro com a mesma facilidade, ou talvez até mais. O que importa não é o vínculo, mas a conveniência, o prazer momentâneo, a sensação, o você me faz bem agora. Mas o amor real, ele exige tempo. E tempo virou artigo de luxo. A tecnologia nos prometeu conexões mais fáceis, e isso de fato aconteceu. Estamos todos conectados, mas essa conexão é, muitas vezes, rasa, superficial. As redes sociais, os aplicativos de namoro, os filtros de beleza, as mensagens instantâneas, tudo isso construiu uma ideia de relação sem atrito. Mas relação sem atrito não é relação. É projeção. Bauman dizia que, na era líquida, temos medo do outro, medo de nos envolvermos profundamente, porque o envolvimento profundo implica exposição, implica risco, implica dor. Então, preferimos manter as coisas leves, sem compromisso. Ficamos com alguém, conversamos com vários, mas evitamos dizer que estamos em uma relação, porque relação, hoje, soa como prisão. E esse medo não é à toa. Vivemos uma cultura da performance, da aparência, do estar bem o tempo todo. Sentimentos como insegurança, ciúme, medo, raiva, que são normais em qualquer relação humana, passaram a ser tratados como falhas, como disfunções emocionais, como algo a evitar a todo custo. Resultado: criamos um ideal de amor impossível, um amor que tem que ser sempre divertido, excitante, leve, sem conflitos, sem desgaste, sem momentos de silêncio ou crise. Um amor que tem que estar funcionando o tempo todo, como se fosse uma máquina. Mas o amor real, ele falha, ele cansa, ele atravessa noites difíceis, conversas difíceis, períodos sem graça. Ele testa os limites. Ele exige trabalho emocional. E isso, na lógica líquida, é inadmissível. Por isso desistimos rápido. Por isso trocamos rápido. Por isso acumulamos histórias pela metade, laços inacabados, afetos descartados. E nos tornamos cada vez mais cínicos, cada vez mais desacreditados, cada vez mais sós. Bauman dizia que o amor líquido nos torna consumidores afetivos, não mais construtores de vínculos, mas compradores de experiências. Escolhemos o outro como quem escolhe um produto, com base nas promessas, nos atrativos, nos benefícios. Mas se aquele produto começa a falhar, ou se surge um modelo melhor, a troca é quase automática. Isso explica o sentimento de substituibilidade constante nas relações atuais. As pessoas não se sentem insubstituíveis, sentem que estão sempre a um deslize de serem trocadas. E isso gera insegurança, medo, autodefesa. Ninguém se entrega por inteiro a algo que parece instável. O amor, então, vira jogo, estratégia, técnicas de sedução, de desinteresse calculado, de mensagens friamente pensadas, porque ser vulnerável virou sinal de fraqueza, de dependência, de burrice até. Mas não é estranho? Queremos relações profundas, mas temos medo de mergulhar. Queremos alguém que nos conheça de verdade, mas escondemos quem somos. Queremos estabilidade, mas não aceitamos os compromissos que a sustentam. A verdade é que amar é uma experiência de risco. Sempre foi.
E Bauman não dizia isso para nos assustar, mas para nos alertar. A profundidade de uma relação depende da coragem de permanecer, mesmo quando seria mais fácil ir embora. Só que o mundo atual não incentiva essa permanência. Pelo contrário, nos convida o tempo todo a escapar, a procurar a próxima coisa, a seguir em frente, a não perder tempo com o que não flui. E assim, vamos nos tornando especialistas em ir embora, mas cada vez menos capazes de ficar. Vivemos rodeados de possibilidades, mas com dificuldade crescente de criar intimidade, porque a intimidade não nasce da variedade. Ela nasce do tempo, da repetição, do enfrentamento dos conflitos, de saber como o outro reage quando está cansado, frustrado, com medo. E esse tipo de conhecimento, o conhecimento íntimo, não pode ser adquirido em trocas rápidas, nem pode ser substituído por compatibilidade de perfil ou gostos em comum. Porque o amor não é uma questão de algoritmo, é uma questão de presença. Bauman também nos lembra que, no mundo líquido, tudo que é fixo parece assustador. Uma casa, um emprego, um relacionamento, são estruturas vistas como prisão. Mas sem alguma estabilidade, não há construção possível. E isso vale para tudo, especialmente para o amor. É por isso que, mesmo vivendo em um tempo de conexões fáceis, tanta gente se sente profundamente só. Porque a solidão do mundo moderno não é a ausência de pessoas, é a ausência de vínculos. O mundo atual até fala muito de liberdade, mas se esquecemos que a verdadeira liberdade não está em poder ir embora sempre, está em escolher ficar. Em escolher dia após dia, continuar construindo algo, mesmo quando a emoção inicial passa, mesmo quando dá trabalho, mesmo quando não é mais leve. Relacionamentos duradouros não são resultado de sorte, são resultado de presença, de esforço, de dois adultos conscientes que entendem que o amor, assim como a vida, não é constante e nem fácil, mas que pode ser profundamente significativo. E talvez seja isso que nos falta hoje: significado. Porque, no fundo, o amor líquido não é só sobre afetos instáveis, é sobre a falta de profundidade que contamina toda a nossa vida. O trabalho vira algo sem propósito, as amizades são funcionais, a família se distancia, e o amor vira mais uma experiência a ser consumida, curtida e descartada quando não for mais legal. Bauman nos convida a resistir a isso, a nadar contra a corrente, a lembrar que o amor verdadeiro nunca foi leve, ele é denso, é intenso, é cheio de contradições, mas é também o que nos humaniza, o que nos tira do vazio, o que dá cor ao cotidiano. E se quisermos sair dessa lógica de descartabilidade afetiva, precisamos reaprender a amar, reaprender a ficar, reaprender a ouvir, a lidar com o desconforto, a ter conversas difíceis, a sermos vulneráveis. Sim, isso dói, mas é essa dor que prova que ainda estamos vivos. Amar hoje talvez seja um ato de rebeldia, um ato contra a lógica do mercado, contra o ritmo frenético, contra a superficialidade dominante. Amar de verdade é desafiar o mundo líquido com algo sólido, é dizer, eu fico, mesmo quando seria mais fácil ir embora. E talvez seja aí que comece a cura.